Olá, bom dia. A paz do Senhor a todos. Deus esteja com todos nesse dia. Graças a Deus que o Senhor tem nos ajudado, tem nos amparado, tem nos dado, Senhor, a sua misericórdia sobre nós. Tem derramado a sua misericórdia sobre nós todos os dias, né? Por isso estamos aqui para louvar e bendizer o seu nome. Você que faz parte da família Palavra que Salva, Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja nesse dia. Deus te dê aí uma quinta-feira abençoada no Senhor. Guarde a tua vida, a tua casa, a tua família, esteja com você em todo o tempo. E você que está nos assistindo pela primeira vez, muito obrigado, Deus te abençoe. Seja membro conosco dessa família Palavra que Salva. Você pode se inscrever aí no canal Palavra que Salva, interage as mensagens todos os dias para honrar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos à palavra do Senhor, que está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, bem conhecido, né? Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, né? Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre a ansiedade, né? A ansiedade é um afeto normal para o sujeito. Como assim, pastor, normal? Normal porque ela tem uma importante função. Ela tem uma função homeostática, uma função de causar um equilíbrio. Então, nós temos no nosso cérebro uma área chamada locus celuleus, que é um aglomerado de neurônios de cor azulada, que regula o nível de ansiedade no nosso corpo. Então, significa que a ansiedade para níveis regulatórios, ela é completamente benéfica, ela é positiva para o ser humano. Por quê? Porque nós temos situações que causam ameaças à nossa sobrevivência, seja em todos os sentidos, né? Então, essas situações que ameacem a nossa sobrevivência, nosso organismo ele regula através da ansiedade, né? Que faz com que a gente seja estimulado a encontrar elementos para a nossa subsistência. Então, é como se fosse um tipo de mecanismo que nos ajuda, nos estimula, mesmo em situações de frustrações, em situações de ameaça, nos fazem tomar decisões, nos fazem agir de forma que o nosso organismo venha tender ao equilíbrio, né? Então, ela basicamente ela estimula a nossa ação, seja para uma questão de luta, seja uma questão de fuga, quando nós estamos diante de ameaças ou frustrações. Outra coisa interessante que a ansiedade ela tem um estado, né? O estado de alerta do corpo. E aí nós vamos ver 5 coisas que são super importantes e que caracterizam esse estado, né? Que é o estado de ansiedade, já para uma situação mais perigosa. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a ansiedade ela é regulada no corpo. Porém, se ela foi intensificada, ou seja, se ela estiver num nível desregulado, né, aí o que acontece? O corpo entra em estado de alerta. Né? Todo o corpo entra em estado de alerta. A pessoa tem questões tipo taquicardia, sudorese, né? As mãos começam a transpirar, as pernas começam a formigar, tem irritabilidade, tem diarreias, vômitos, náuseas, né? Tudo pode, várias coisas, aliás, vêm acontecer diante dessas situações, né? Aí o que acontece? Por que essas situações acontecem? O que acontece quando o corpo está em estado de alerta? Um sistema chamado neurohormonal, né, que regula a questão hormonal do nosso corpo, é completamente alterada também mediante a essas situações, porque o corpo está em estado de alerta, o corpo está num estado desregulado com relação à ansiedade. E aí ela toma conta desse corpo, né? Tem as expectativas com relação às situações ao seu redor e as preocupações. Olha só, essa questão da preocupação é uma questão que
pode levar ao que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, né? Porque nós vamos encontrar o quê? Transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno obsessivo compulsivo e as fobias, né? Que são os medos exacerbados, né? Então, o que acontece? O sistema neurohormonal, as expectativas e as preocupações estão nesse meio. Eu falei três coisas, duas outras o sistema neurovegetativo. Por quê? Porque nós temos dois sistemas, né? Relacionado a essa situação da ansiedade, né? Aliás, nós temos o sistema nervoso autônomo, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático. Um representa o estado de repouso do organismo de forma natural, né? O outro, um estado de alerta no nosso corpo. Então, quando essa ansiedade está a níveis altos, nosso corpo, nosso sistema neurovegetativo, ele está dentro dessa questão do sistema nervoso simpático. O nosso corpo todo está em estado de alerta. E aí não tem aprendizado, eu fico hipervigil, né? Eu não paro porque é crise, está numa situação que deixa todo o meu corpo, né? A questão corporal toda em alerta. E o quinto, que é a questão da situação psicomotora, né? Que é agitação psicomotora, né? Já se fala agitação, né? Então, às vezes o menino está agitado, está ansioso, tá, alguma coisa, porque faz parte digamos, desse pacote, né? Sistema neurohormonal, preocupações, expectativas, sistema nervoso simpático atuando, deixando o corpo em estado de alerta e também a agitação psicomotora. E aí o indivíduo caracteriza-se por um transtorno ou uma ansiedade muito grande, né? E aí o que acontece, amados? Na palavra de Deus, lá no livro de Pedro, Pedro ressalta isso, né, dirigido pelo Espírito Santo, de que ele diz assim: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuidará de vós. Lançar sobre o Senhor, lançar sobre Deus, lançar sobre Jesus, lançar sobre o Espírito Santo, lançar sobre a Trindade, que ele cuidará de vós. Então, o que acontece isso? Essa situação a gente pode ver em dois viés. A própria ação de Deus diretamente ao indivíduo, fazendo o que a gente chama de cura desse indivíduo dessa situação, através do exercício da fé desse indivíduo, e também a questão de que Deus coloca profissionais para cuidar de nós. Então, quando eu vou ao médico, seja ele em que área esse médico for, seja um psiquiatra, um psicólogo, um dentista, um, um médico clínico, um nutricionista, qualquer uma dessas áreas, Deus capacitou essas pessoas para nos ajudar. Então, essas pessoas também foram, a questão quando ele diz que ele tem cuidado de nós. Então, ele pode agir dessas duas formas, agindo diretamente no teu ser, no teu corpo, te dando esse refrigério e agindo também através de pessoas que Deus coloca e capacita nesse mundo para nos ajudar. Lembre-se que quando Moisés estava construindo o tabernáculo, ou ia construir, começar essa construção, Deus capacitou a Oliabe. Deus disse para ele: olha, eu vou capacitar tal para que ele possa te ajudar em fazer isso, 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 isso. Então, pessoas capacitadas, profissionais capacitados, para nos ajudar. E eles são o quê? Direcionados pela mão de quem? Do Todo-Poderoso, do Senhor, dando essa oportunidade dos cuidados para a nossa vida. E aí a atuação de Deus vai depender de como ele quer agir, porque ele é soberano na sua ação. Sendo que, se nós tivermos, uma coisa é certa, uma coisa é boa, nos ajuda nesse processo. Se nós estivermos ansiosos, olha aqui, o que ele diz? Lancem sobre ele.
Deus vai nos dar uma resposta, vai nos dizer, vai nos conduzir a um profissional para nós trabalharmos, para nós entendermos um pouco isso e começar a se defender das situações. Uma coisa é certa, amados, Deus cuida de nós, tá bom? Que Deus te abençoe nesse dia, te guarde, te dê um dia de bênção na presença dele, em nome de Jesus. Amém.